Hello, galera! Hoje estou aqui para te mostrar como você vai construir o seu plano de ação do projeto integrador lá da Univesp. Então, agora, vamos lá para o meu vulgo mesa estúdio de gravação aqui de casa, que eu vou te mostrar o plano de ação impresso para você dar uma olhadinha como que eu faço o preenchimento, quais são as ações que eu coloco em cada semana do projeto. Primeira coisa que eu faço, então, é imprimir. Eu sempre imprimo uma cópia mais. E aí, dentro das semanas, eu vou colocando as atividades que são referentes àquela semana. Então, pessoal, esse aqui é o modelo. Esse modelo aqui, ele tá disponível lá no site da Univesp. Não liguem, porque eu estou com uma unha testada esmalte, a outra não. E agora que eu tô vendo na câmera, mas vai ficar assim. Seguinte. Então, a primeira folha é assim, gente, ó. Vem o nome dos integrantes e aí você tem que preencher o nome URA. Esse documento aqui, esse arquivo já tá pronto lá no AVA, dentro do ambiente virtual da Univesp. Então aqui você vai escrever a disciplina, aqui o tema que você escolheu. Isso aqui é um dos campos que a gente preenche somente na hora de entregar, porque aí você vai ter uma visão mais clara do título, do tema que você escolheu. E também do problema e do objetivo, né? Que você aí só vai escrever na segunda parte do trabalho. Então, mais ou menos quando você tiver com uns 2 meses de trabalho, você vai saber direitinho isso aqui. Então, essa é a primeira página é a última página que eu costumo preencher. Tenho aqui uma lapiseira e eu vou preenchendo a lapiseira, porque depois, se eu precisar apagar ou precisar fazer alguma coisa, alguma alteração, fica mais fácil. Aqui tem, descreva o processo de escolha do local da realização do PI. Orientação para o preenchimento. Vocês vão perceber que todo o material da Univesp tem isso aqui, ó. Orientação para o preenchimento. Então, vamos lá. É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações. Quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam? Como chegaram até essas comunidades? Quais as ações e decisões tomaram em grupo para a escolha de uma comunidade participante do projeto? Então aqui você vai descrever como é que você chegou até a escola. No nosso caso aqui, no meu caso da minha equipe, a gente conhece, né, a docente que já trabalha com as turmas, então a gente... tem a parte lá da metodologia que você vai descrever o local. Então, você vai ter que pegar o PPP da escola, analisar e descrever. Então, você vem e copia uma parte do material que você vai escrever, que não é esse projeto aqui. Isso aqui é só um plano de ação. E cola aqui, certo? Aqui você vai ter... descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto, que acolheu o grupo. Aqui você vai descrever como que são os alunos, que nível eles estão, quais são as dificuldades que eles apresentam. Todas essas respostas vocês vão conseguir através da entrevista que vocês vão ter que fazer em uma das etapas do PI, né? Descreva a partir da conversa com a comunidade externa, e aí não é uma comunidade, a gente coloca a comunidade externa porque é fora, mas ou a coordenadora, ou a professora que tá ajudando, então é mais ou menos isso que a gente coloca aqui. Quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp? Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual tema específico a ser trabalhado pelo grupo do PI. Então aqui, ó, você vai descrever, isso tudo você vai fazer também lá no relatório escrito, então é só um copia e cola que você vai fazer lá do relatório para cá. É óbvio que em alguns momentos você vai ter que adaptar a linguagem aqui, então tem que prestar bastante atenção.
Esse, então, é o plano de ação. E aqui vocês estão vendo que a gente tem a primeira quinzena, né? E toda quinzena tem um objetivo, né? A primeira quinzena, o objetivo é analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. O que você vai fazer nessa fase? Quais são as ações que você vai pensar que você tem que realizar nessa fase do trabalho? Então, vamos lá. Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico. Então, essa é a parte da pesquisa em que você vai... o que eu quero falar? Com que turma eu quero falar? Qual a dificuldade que a turma está apresentando? Então, eu vou lá, entrevistei a professora, entrevistei a coordenadora pedagógica. E aí eu descobri que as crianças lá do Fundamental 2 do 6º ano, elas estão com um problema de interpretação textual, né? E aí eu vou colocar aqui... nessa fase do projeto. Então, dentro dessa semana, quais são as ações que a gente deve pensar? Primeiro, criação do grupo, né? Do WhatsApp. Pelo menos esses são os passos que a gente faz no meu trabalho, né? Então, a gente sempre define um responsável, que aí você coloca um membro da equipe, que é o que vai criar, né? Então, essas 3 colunas aqui, você vai ter que bater depois, conforme as suas datas. O que eu vou te explicar aqui nesse vídeo é como que eu faço essa parte aqui, o que eu coloco em cada semana. Então, outra coisa que a gente pode pensar em uma reunião, né? Para possível discussão do tema, o local que a gente vai pesquisar. Então, eu sempre coloco reunião pelo Meet. E aí a gente vem aqui, o que a gente tem que fazer? O levantamento bibliográfico. Então, para fazer o levantamento bibliográfico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma pesquisa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, pesquisa teórica. Nessa fase, o que a gente faz? A gente seleciona, né? Geralmente na reunião a gente decide quais são as pessoas que vão fazer essas pesquisas, ou se todo mundo vai fazer. O ideal é que todo mundo faça, para que todo mundo fique mais ou menos por dentro do assunto. Então, nessa reunião aqui tem que sair mais ou menos uma área, né, que vocês gostariam de trabalhar com as crianças, conforme a uma conversa já prévia que você tenha feito com a docente ou com a coordenadora pedagógica. E aí cada um pesquisa um artigo relacionado ao tema. Então, eu sempre coloco pesquisa teórica e eu coloco /artigos. E eu costumo colocar também pesquisa teórica /online. Principalmente nesses tempos de pandemia, a gente está fazendo bastante as pesquisas, essa fase de levantamento bibliográfico pela internet, né? Para concluir aqui a semana, na quinzena 1, eu sempre defino uma pessoa que vai ficar com a organização e criação de um drive. Então, a gente sempre define uma pessoa que vai ficar responsável por criar o drive, por colocar todo esse material e pensar em como vai funcionar o drive, em que momento vai ter que colocar, né? Em que momento, como que a pessoa vai ter que colocar, o formato do arquivo que a pessoa vai ter que colocar lá. Então, tem que pensar em todas essas etapas na hora que você estiver criando o plano de ação. Fizemos aqui, então, a primeira quinzena, né? Vamos, então, para a segunda quinzena. E aí, na segunda quinzena, o objetivo é outro, né? Na quinzena 2, então, nosso objetivo é interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. Então, aqui a gente sempre tem que, como eu já falei para vocês, pensar nas atividades que a gente vai executar a partir do objetivo dentro da semana, né? Então, o que a gente pode colocar aqui? O preenchimento, né? Preenchimento do plano de ação. Alguma pessoa vai ter que fazer todo esse preenchimento, digitar tudo. Plano de ação.
então vai ter que ter um responsável para isso, né? Dúvidas. Quais são essas dúvidas? Uma pessoa tem que ficar responsável por fazer o levantamento de dúvidas de todos os membros do grupo, reunir isso num arquivo do Word, porque na hora da entrevista fica muito mais organizado, a gente tem um roteiro de entrevista. E aí essas dúvidas pode ser definida colocando uma data limite para que a pessoa coloque a pergunta ou mande a pergunta no grupo do WhatsApp, não sei. Aí fica a critério da organização de cada uma das pessoas, né, do grupo. O que a gente coloca também? Vocês viram aqui que na quinzena 1 a gente colocou uma reunião pelo Meet. O meu grupo, a gente costuma fazer reuniões a cada quinzena, né? Então, a gente faz reunião online a cada quinzena pra quê, gente? Pra gente ter a comunicação, não ficar só no WhatsApp. Então, a gente abre a câmera, a gente conversa, debate sobre o tema. Então, esse é o tipo de interação que a gente tá fazendo. Na verdade, esse tipo de interação a gente teria que fazer no polo, né? Que é o ideal no brainstorming, né? Que é o levantamento de ideias. Mas como os polos estão fechados devido à crise do Covid, a gente acaba fazendo esse levantamento de dúvidas e ideias lá pela reunião do Meet. Então aqui, vou colocar outra reunião do Meet, ok? Provavelmente aqui na quinzena 2 vai ter uma reunião com o orientador, então eu sempre deixo aqui só uma linha, né, de reunião com o orientador, porque vai ser geralmente a reunião em que ele vai se apresentar, vai falar como é que ele trabalha, inclusive, eu não sei se já saiu ou vai sair, procura aqui na nossa playlist, aqui no canal de Univesp, que tem um vlog eu fazendo todos os momentos, inclusive lá tem o momento da reunião com o orientador. O que mais que a gente vai pensar? Todo mundo vai ler o material que foi pesquisado ou não? Ou cada um vai produzir um resumo? Então tem que pensar em tudo isso. Se for, tem que colocar um responsável, se não, só postar o arquivo lá no Drive, aí quem quiser ler, sinta-se à vontade, né? Nessa semana também tem que entrar o contato, e aí seria o contato ou a reunião com a pessoa da escola, ou coordenador pedagógico, ou uma professora que você conheça que esteja disposta a fazer o projeto com vocês. Então tem que ter, na segunda quinzena você já vai fazer essa reunião para um levantamento de problema. E aí você pode fazer o levantamento de problema através da reunião ou através de Google formulário lá, que você faz um formulário de pesquisa, depende do seu método de estudo, então varia bastante. No meu grupo a gente gosta de fazer reunião, porque assim a gente já pergunta, a gente já tira dúvida, então a gente cria, né, o roteiro de perguntas para entrevista, e aí no dia da entrevista a gente manda para coordenadora ou para professora, para que ela dê uma olhada e saiba o que a gente vai perguntar. E a partir das perguntas a gente vai trabalhando com ela na reunião. Eu sempre, acabei esquecendo de falar, mas eu sempre aqui na reunião pelo Meet, a gente coloca também realinhamento de tarefas. Por quê? Às vezes o que a gente definiu para o grupo na primeira quinzena já tem outras coisas a mais para fazer. Então a gente redistribui as tarefas da próxima quinzena, que é o que a gente vai fazer, para que tudo ocorra bem, para que todo mundo consiga participar do trabalho e esteja inteirado com o assunto. Então é isso. Aí eu coloco aqui também elaboração de roteiro. Uma pessoa só fica responsável, né, para elaborar um roteiro de entrevista. E aí a gente costuma fazer de que forma? A gente define lá o dia que todo mundo tem que postar a sua pergunta, e aí uma pessoa recebe todas essas perguntas e vê se não tem nenhuma pergunta repetida ou nenhuma igual a outra, faz um roteiro só e apresenta para a equipe, e aí a equipe dá um ok se tá bom ou não, isso tudo antes da entrevista. Aqui a gente já vai para a terceira quinzena. Deixa eu até ver se eu coloquei mais espaço aqui. Porque eu acho que... Ah, tem mais espaço aqui.
Na quinzena 3, então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o título do trabalho, a gente vai visitar o local da pesquisa e a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. Então aqui, geralmente aqui na terceira quinzena é a fase que a gente começa a escrever, né? Que aí é o relatório do projeto. Então a gente tem que escrever o relatório. Então quais são as ações que eu vou ter, quais são as ações que eu vou pensar a partir da escrita desse projeto? Então aí a gente pode pensar que dependendo do que for decidido aqui, se for reunião ou formulário, no envio de formulário, né? Agora, se for reunião, provavelmente sua reunião vai entrar aqui na quinzena 3. Eu sempre deixo assim, aí conforme a gente for alinhando, for acontecendo o projeto, a gente mais ou menos já sabe o que vai ocorrer. O que mais que a gente pode fazer nessa quinzena 3? Se for de formulário, a gente tem que fazer a tabulação das informações dos formulários, né? O que é isso? A gente vai pegar, vai ver as respostas e a gente vai fazer a análise dos dados e fazer um relatório ou um Word, passar para toda a equipe para que todo mundo tenha conhecimento qual foi a resposta a partir do formulário, o que você está pesquisando, o que você vai falar no seu trabalho. Bom, acho que aqui é isso. Aí a gente sempre tem a reunião, então algumas tarefas se repetem, né? Reunião com o grupo. Os professores costumam fazer o quê? Numa quinzena eles dão a reunião, na outra fica livre. Então, na próxima quinzena, que seria a quinzena 4, provavelmente vai ter reunião com o orientador, porque aqui na quinzena 3 não vai ter. Então, pulando essa parte aqui. Na quinzena 4, eu já abro aqui colocando reunião com o orientador. Eu coloco aqui, ó, reunião com o orientador. Na quinzena 4, qual é o nosso objetivo? Construir e apresentar a solução inicial, que seria o relatório parcial. Então, aqui já tem uma entrega, né? Que é a primeira entrega que a gente faz do trabalho, vale nota, então tem que ficar muito atento para isso. E aí, na segunda linha, eu já coloco a data de entrega, para que todo mundo fique ciente que nessa semana a gente vai ter entrega, né, do projeto. Coletar sugestões com a comunidade externa, entregar o relatório parcial conforme o modelo disponível no AVA. Então, aqui na semana 4, geralmente a gente coloca ou na semana 3 ou na semana 4. Aqui na quinzena 3, então, você pode colocar o início da escrita, né? Da escrita. E que parte da escrita você vai fazer na primeira entrega. Então, você vai lá. Justificativa. Já pode definir quem vai escrever a justificativa. Quem vai escrever a metodologia inicial. Metodologia. E quem vai fazer a parte de solução inicial também, que vai na primeira entrega. Então, solução inicial, justificativa, metodologia, o que mais? O resumo, tem que ser um resumo prévio. E a introdução também é nessa primeira entrega, você já tem que fazer um pequeno rascunho do que vai ser essa introdução. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo mais detalhado sobre essas partes aqui do trabalho, como é que eu faço. Mas aí a gente vê mais pra frente. Vamos ver como é que tá a correria do dia a dia, né, meu povo? Então, vamos lá. O que mais que a gente pode pensar? No desenvolvimento também, né? Desenvolvimento. Certo? E tem a parte de referências e bibliografias que tem que ir colocando no trabalho, né? Bibliografia.
Tem algumas partes do trabalho que se conectam com a outra. Vocês vão perceber que tem partes da metodologia, por exemplo, que vai estar muito intrincado com a solução inicial e com a solução final, e a solução final ela vai na segunda entrega só. Então, nesse primeiro momento, que é a primeira entrega do relatório parcial, a gente só vai escrever a solução inicial. Vocês também vão perceber que a justificativa, a introdução vai estar muito próxima, então não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, tá? Então aqui na semana 3 a gente já pode definir quem vai ficar responsável por cada pedaço do trabalho, para a pessoa já ir pesquisando. Então aqui voltamos para a semana 4, então reunião com o orientador, a entrega do relatório parcial, eu sempre coloco aqui pra gente não esquecer. Aí eu sempre coloco também escrita. Nessa fase aqui da quinzena 4, eu coloco escrita da justificativa, escrita da fundamentação teórica, escrita da... pensar em como você vai escrever a fundamentação, a aplicação das disciplinas do PI, que é uma das etapas que tem. Que mais? A metodologia, a introdução e as referências, a solução inicial e o desenvolvimento. Então, você tem que pensar em todas essas partes do trabalho e é nesse momento que você faz esse pensamento. Lembrando que vocês têm que ir batendo aqui as datas de acordo com as entregas e todas as datas vão estar no AVA, tá, gente? Então, eu vou só repetindo aqui, ó. Entrega justificativa, entrega metodologia, entrega solução inicial, entrega referências, entrega... nanana. Então aqui eu acabo meio que preenchendo tudo com as entregas, né? E aí a gente vai pra quinzena 5. O que a gente tem de objetivo na quinzena 5? Geralmente essa daqui é a fase do trabalho em que a gente vai aplicar já o protótipo, né? Em que a gente vai aplicar o trabalho e tá muito corrida essa fase. Então, o que você puder adiantar do seu projeto integrador nas fases anteriores, nas quinzenas anteriores, eu te oriento muito que você faça, porque mais ou menos aqui na quinzena 5 vai ser a semana de provas, então vai ficar uma loucura, porque aí a gente tem entrega, a gente tem semana de provas e a gente tem preenchimento de relatório, a gente tem avaliação colaborativa, a gente tem todas as etapas do PI, então fica muito corrido. Então, o que você puder, pelo menos é o que eu faço, né? O que eu puder adiantar do trabalho nas quinzenas anteriores, eu vou adiantando. Então, o que a gente vai ter aqui na quinzena 5? Eu vou fazer o meu plano de aula, né? Primeiro eu coloco a reunião quinzenal com o grupo. Aqui... provavelmente você já vai ter a devolutiva aqui do professor com as sugestões para alteração do relatório parcial, se você deve mudar, que você está indo, se você deve permanecer na sua escrita, no seu planejamento de trabalho, né? Então, é nessa fase aqui que você vai fazer as alterações a partir do seu relatório parcial da primeira entrega. Então, basicamente aqui na quinzena 5 você já vai ter essa devolutiva do professor. E aí você vai fazer, nessa quinzena aqui, você vai de fato escrever, acho que a solução inicial. A solução final. Você vai ter também o que? A escrita dos resultados. Você também vai ter a aplicação, né, do projeto nessa quinzena aqui, mais ou menos. A gente deixa para aplicar o projeto aqui, porque aí já fica muito mais fácil de visualizar o restante do trabalho. Então, a gente vai ter a aplicação do PI. Tem a parte também de desenvolvimento do plano de aula. O plano de aula, gente, ele é a solução inicial, tá? A gente coloca como solução inicial, mas na verdade o que você vai fazer é desenvolver um plano de aula, você vai até a escola, você vai aplicar a aula, você vai fazer a aula com os alunos, e aí você vai voltar para o relatório e descrever como foi essa aula, na parte de desenvolvimento, o que
você sentiu dos alunos, qual foi a receptividade, eles conseguiram aprender, o objetivo foi alcançado? Qual que era o seu objetivo? Era trabalhar a interpretação textual? Era melhorar o desenvolvimento da leitura? Então, tudo isso tem que estar muito alinhado dentro da escrita do seu relatório, que vai ser o relatório que você vai entregar, fazer a entrega dele, que é o relatório final. Então, tem que coordenar muito bem essa escrita, gente, porque como é muita gente escrevendo o trabalho, o ideal é que fique uma pessoa só e aí essa pessoa faça toda a análise, toda a estruturação mesmo do trabalho e coloque ele ali num formato e numa linguagem única para que fique bem legível e você não perca ponto com isso. Então é isso. Gente, lembrando que isso aqui eu tô fazendo rascunho, tá? Não é tudo que eu lembro. Esse é o meu terceiro projeto integrador, então é tudo que eu lembro dos outros 2 projetos. E eu tô dividindo com vocês aqui o meu conhecimento, tá, gente? Aqui na quinzena 6, então, a gente vai ter... o objetivo é analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o vídeo de apresentação. Essa fase aqui, nessa quinzena aqui, provavelmente você vai ter reunião com o orientador. Você tem que colocar o espaço da sua reunião quinzenal com o grupo. O que mais que a gente vai ter? Você vai analisar o resultado. Então, aquela aula que você deu, né? Ela foi boa? Ela estava muito corrida? Ela estava com muito conteúdo? Você tem que diminuir o conteúdo? Aí, nessa fase aqui, você vai voltar no seu plano de aula e vai bater o seu plano de aula e falar, não, poxa, eu tenho que melhorar essa parte aqui do plano de aula, então eu vou mudar isso, isso e isso. Então, essa parte aqui é a parte que você vai analisar, voltar no seu plano de aula e analisar de novo. Finalizar o protótipo. O que é o finalizar o protótipo? A partir da aplicação, você vai descobrir que algumas coisas não deram certo, outras deram muito certo, e aí você vai manter o que deu muito certo e vai tirar o que não deu certo. E aí, a partir dessas ações, você vai ter um protótipo que seria o seu plano de aula final já, todo revisado, todo editado, tudo bonitinho. Então aí você vem pra parte do vídeo. O que é essa parte do vídeo, gente? É a parte que todo mundo mais tem medo de trabalhar. Como eu gravo vídeo aqui pro YouTube, eu acabo não tendo muita dificuldade com isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Quais são as ações que eu vou ter para fazer um vídeo? O que eu preciso pensar para criar um vídeo? Então eu preciso pensar que eu tenho que escrever um roteiro, né? Escrita de roteiro. A gente também vai ter o preenchimento da ficha de vídeo. Você vai ter o preenchimento da ficha de vídeo. O que mais que a gente tem nessa semana que eu me lembre? Você vai ter que gravar, né, o vídeo. Gravar o vídeo. Depois que você grava o vídeo, você tem que editar o vídeo. E aí, gente, essa parte é a mais complicada, porque você tem que dividir muito bem o seu trabalho. Por quê? Você tem um limite de tempo lá para fazer o vídeo, né? Você tem de 5 a 10 minutos, então você não pode tagarelar muito, você não pode falar muito no vídeo, você tem que ser muito sucinta. Fui lá, fiz isso, a aplicação foi dessa forma, o resultado foi esse, nós alcançamos, a metodologia que a gente usou foi tal. Enfim, você tem que ser muito sucinto no vídeo. Então, se for várias pessoas gravando o vídeo, você precisa definir a data de gravação, né? A data para cada uma pessoa gravar a sua parte, colocar no Drive. Você precisa deixar uma pessoa responsável também para editar esse vídeo, então ela vai pegar todas as partes, vai juntar, vai organizar as informações. Um vídeo, só para te lembrar, um vídeo ele tem introdução, desenvolvimento e a parte final. Então na introdução você vai falar um pouquinho do seu trabalho, como é que foi para você chegar na escola, para você achar com quem você teve o contato. Aí na parte de desenvolvimento, como é que foi essa aplicação? Você foi na escola, tinha tantos alunos, eles foram receptivos, participativos, enfim.
E a parte final? Depois que você aplicou, você percebeu que o plano de aula estava ok, que não precisava fazer mudança nenhuma, ou você sentiu que precisava ter alguma mudança em alguma coisa, e você chegou no seu objetivo? Qual foi o resultado que você alcançou com a aplicação desse plano de aula? Você precisa pensar, então, na gravação do vídeo, na edição do vídeo, nas cenas, né? E aí a gente entra aqui dentro da gravação do vídeo. Você vai precisar pensar nas cenas, né, que você vai fazer, quais são os planos que você vai usar. Você vai usar o plano americano, você vai usar o plano aberto, você vai usar o close, o que você vai fazer com a câmera, como é que vai ser essa parte de edição. Então precisa pensar em tudo isso, nas cenas que você vai usar. Lembrando que você não pode colocar nenhuma imagem de criança, gente, é proibido, tá? E todo mundo que aparecer no vídeo vai ter que ter autorização de uso de imagem. Isso a Univesp é bem criteriosa em relação a isso, então você precisa ter bastante cuidado com o que você vai colocar no vídeo. Aí também eu coloco aqui uma etapa que chama etapa de revisão, né? Eu coloco como revisão geral. O que é essa revisão geral? A gente vai marcar uma reunião pelo Meet, toda a equipe. Uma pessoa vai ser oradora, a outra vai ficar com as referências, a outra vai ficar, então vamos lá, a gente começa lendo algo resumo, né? Tal, resumo, não sei o que, e aí você vai ler em voz alta para todo mundo da equipe. Então, geralmente, essa parte de revisão geral aqui, eu sempre deixo 2 dias, porque é bem cansativo pra gente fazer. Então, eu sempre deixo 2 dias, é muito cansativo pra fazer num dia só. Então, num dia eu deixo lá pra gente revisar a introdução, desenvolvimento. No outro dia eu deixo pra gente revisar a solução, a parte final, as disciplinas do PI, enfim. E aí, no momento que um orador vai ler, isso eu tô explicando como o nosso grupo faz, tá? No momento um orador vai ler, o outro vai observar, bater as referências, então um vai estar lá embaixo no arquivo, né, olhando as referências, as citações, se tá mencionado ou não, enfim. Aí na semana 7, quais são as ações que eu preciso pensar? Que geralmente é a semana que a gente vai fechar tudo, então nessa semana, lembrando que essa semana aqui do vídeo vai ser a semana que você vai estar mais corrida por conta de prova, então é bem trabalhoso essa parte do projeto aí nessa semana. E aí a gente chega na quinzena 7, que é a quinzena final. O que vai ter aqui na quinzena 7, minha gente? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é concluir a entrega do relatório final, o vídeo de apresentação, e aí a gente tem mais uma etapa aqui, que não tá escrito aqui, mas que é a avaliação colaborativa. Aqui você vem fechando tudo que você precisa fazer, então você precisa ter uma reunião com o grupo, né, pra alinhar tudo que vai ser feito dentro daquela semana, as datas, tudo. Então, a reunião de grupo. O que mais que você pode fazer? Gente, a minha câmera não tá focando direito, eu não sei porquê. Mas, enfim, vamos continuar. Você vai finalizar, né, o relatório... finalizar o relatório, que é a sua última entrega. Você também vai finalizar o vídeo, subir ele no YouTube. Como que é o vídeo, a entrega, gente? Você vai gravar o vídeo, você vai editar, você vai subir no Drive, todo mundo vai aprovar o vídeo. Então, todo mundo lá que apareceu no vídeo vai ter a sua autorização de uso de imagem, preenchido, tananã, tananã, tá tudo bonitinho, tá tudo redondo. Nessa fase aqui também é a fase que você vai levantar toda a documentação. Tem alguns documentos que precisam ser assinados pelo coordenador, pelo diretor da escola, e você precisa colocar isso em anexo no trabalho. Então, essa fase é uma fase bem corrida. Quinzena 5, 6 e 7 são as quinzenas que mais a gente trabalha, que mais a gente fica louca, desesperada. Então, se você puder adiantar, já adianta. Se você já puder coletar essas assinaturas, coletar toda a parte de anexos do trabalho, então já faz isso. Tratamento de imagem, tudo, gente, já procura adiantar tudo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? E isso, estou falando com experiência de causa, tá, minha gente? Porque olha o tanto que eu sofri no primeiro e no segundo PI,
não está no gibi. Eu praticamente não dormia, porque tinha que fazer tudo. Mas, enfim, o que a gente vai fazer aqui? Reunião de grupo, a gente vai finalizar o relatório, né? A gente vai subir o vídeo no YouTube, a gente vai pegar o link, vai fazer a ficha de vídeo, que é você entrega o vídeo no YouTube, né, do modo público, então todo mundo tem que ver então a ficha de vídeo, que é a ficha que você vai subir no Drive para você ter a nota. Que mais? Você vai fazer a avaliação colaborativa. Como que funciona essa avaliação colaborativa? Geralmente a gente define 3 critérios no qual a gente vai avaliar todo mundo com base nesses 3 critérios. Então, geralmente a gente coloca proatividade, participação e comprometimento com o trabalho. Então, definido esses 3 critérios, que geralmente a gente define ali na reunião do dia da quinzena 6, do dia da quinzena 5 ou da quinzena 6, na reunião que a gente tem lá quinzenal, a gente acaba definindo isso. Então, a gente... outra coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, tá, gente? É que é muita informação. A gente, para toda reunião que a gente realiza em grupo, a gente cria uma pauta e dentro do AVA a gente tem um ambiente chamado Diário do Grupo. Lá no diário a gente coloca essa pauta e a gente coloca o que a gente decidiu. Então, por exemplo, dentro da reunião a gente decidiu que até o dia 5 as pessoas podem postar os seus arquivos no Drive. Então a gente coloca lá, postagem de arquivo no Drive até o dia tal. Por que, gente, que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo um trabalho numa universidade virtual, não é? Não é todo mundo que tem controle das coisas, então fica muito mais fácil das pessoas visualizarem e a comunicação ela é muito mais direta. Então, tendo uma boa comunicação, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver muito bem o seu projeto integrador. Então, corre aí atrás do prejuízo, que vai dar certo. Confia em mim que vai dar certo. E é isso, gente. Aí... eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ajudar, né, de uma forma bem simples, assim, bem direta. Tentei ser mais sucinta possível que eu pude aqui pra vocês, porque realmente o projeto integrador é um projeto que é bastante trabalhoso, né? Ele dá bastante trabalho, então comecem fazendo, não desistam. Sei que tem muita gente que odeia esse trabalho. Eu, particularmente, gosto muito de fazer esse trabalho, porque eu tô no 3º projeto integrador, então é uma experiência de escrita acadêmica muito importante para nós estudantes, para nós futuros pesquisadores, né? Então, aproveitem esse momento, façam tudo com muita alegria, gente, porque trabalho a gente já tem demais mesmo, então... faz com alegria que é melhor e eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Eu te peço pra você se inscrever no canal, pra você fazer um Monaflix aí na nossa playlist de Univesp, de plano de ação, de escrita acadêmica. Eu estou me esforçando demais pra produzir conteúdo aqui pra vocês. Pra quem me acompanha aqui no canal já sabe quais são as minhas limitações. E é isso, gente, um plano de ação bem feito vai te ajudar muito, muito mesmo no seu trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você é aluno da Univesp, já vai se inscrevendo aqui, hein, gente? Se inscreve aí, vamos fazer uma comunidade cheia de amor. É isso, um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau!